Boa noite, pessoal. Olha eu aqui mais uma vez. Vamos iniciar o nosso assunto da segunda unidade com cálculo de insulina. Até então, nós vimos que os volumes eram trabalhados com litros, né? Com ml, principalmente. E agora, vamos trabalhar, nesse início da segunda unidade, com cálculo de alguns medicamentos, como penicilina, insulina e heparina. E trabalhamos, ao invés de falarmos ml, falamos unidades internacionais de medida, né? O primeiro deles é o cálculo de insulina, que ele é o mais fácil de todos, né? Preparei os slides aqui, geralmente vocês já me conhecem, sabem que eu não trabalho com slides, né, com cálculo, mas infelizmente tive que adaptar para a gente minha costas tá doendo, desculpa, para a gente estar fazendo essa aula aqui, né, online, tá bom? Vocês estão me vendo aqui no cantinho direito de vocês. E aí vou aumentar só um pouquinho a imagem para vocês me verem melhor, tá certo? E tá, vamos lá. E o cálculo de insulina? A insulina, ela é um hormônio produzido pelo pâncreas, pelas células beta-pancreáticas, e tem como função a manutenção da glicemia dentro dos limites da normalidade, né? Ela é um hormônio carreador que vai carrear a glicose ingerida, né, para dentro das células para ser metabolizada, sobretudo por fígado, vai carregar para o fígado para ser metabolizado. E no fígado vai ser armazenado na forma de glicogênio, tá? E aí, quando uma pessoa ela não consegue fazer o controle da glicose no sangue, sobretudo pela falta de produção de insulina ou por problemas na célula beta-pancreáticas, ou principalmente pela produção diminuída da insulina, o paciente ele pode desenvolver diabetes mellitus, né? Tipo 1, tipo 2, enfim. Vai desenvolver o diabetes mellitus, né? E aí vai ter a necessidade de fazer a, de ter, né, que ser administrada a insulina nesse paciente. Antigamente, a insulina disponibilizada, a insulina sob forma de medicamento, ela era produzida, né, insulina, sob forma de medicamento, ela era produzida a partir do pâncreas de boi e de porco ou mista, né, a insulina bovina, suína e a mista. Hoje, já são disponíveis insulinas humanas, obtidas através da técnica de DNA recombinante. O que é isso? De uma criação da insulina humana em laboratório. E essa insulina ela tem uma ação ultra rápida, semelhante à do pâncreas. Elas existem na concentração de 100 unidades internacionais por ml. Houve um erro meu lá no início. Na verdade, a gente não fala em gramas por ml, mas unidades internacionais por ml, tá? Houve uma confusãozinha, mas a gente já modifica. Ela vai vir sempre em unidades internacionais. Na verdade, nem precisava falar o ml, né? São unidades internacionais e pronto. E ela vem nesse vidrinho de 100 unidades internacionais, é a concentração dela, tá? Para cada ml nós temos 100 unidades internacionais. E aí o que acontece? A seringa de insulina ela é específica, né? Ela é de 1 ml, só que ao invés de vir em 1 ml, ela é graduada em 100 unidades internacionais de medidas. Exemplo, se temos seringa de meio ml, só vai até 50 unidades internacionais. Aquela seringa, cada tracinho daquele, ela é uma unidade internacional. Então, se a gente faz a comparação, cada unidade ela é uma unidade internacional, elas são uma unidade internacional, isso, né? Então, quando a gente pega o exemplo de 50 unidades internacionais, nós vamos ter 0,5 ml. 10 unidades internacionais, 0,1 ml. 30 unidades internacionais, 0,3 ml. E essa é a comparação. Ela é a comparação de unidade internacional com ml. Na seringa unidade internacional, a gente vai trabalhar com unidade internacional. Seringa com ml, a gente vai ter que fazer a transformação de unidade internacional para ml. Tenho 2 exemplos, eu vou mostrar para vocês. Nós temos alguns tipos de insulina.
Nós temos a insulina ultra rápida, também chamada de Lispro, né? Ela tem o efeito dela inicia com cerca de 5 minutos, né? No organismo da pessoa, com 5 minutos já tem o início do efeito da insulina, e com 30 minutos ela já atinge o pico máximo. Só que, como ela atinge a mecanismo de ação dela de modo eficiente, de modo muito rápido, a meia-vida dela vai ser mais lenta, logo vai ser de 3 a 4 horas. Né? O aspecto dessa insulina ele é transparente, ele é cristalino e ela vai ser administrada de forma subcutânea. Nós temos outro tipo de insulina, que é a insulina regular, a insulina R. A maioria da gente de vocês conhece. O efeito dela se inicia de 30 minutos a 1 hora após a administração. O efeito máximo vai ocorrer em cerca de 2 a 4 horas e ela vai durar no organismo de 6 a 8 horas. O aspecto dela também é cristalino, transparente. E a insulina regular, a R, ela pode ser administrada tanto por endovenosa, ou intramuscular, ou subcutânea. E nós temos a intermediária, que é chamada de NPH, né? Conhecida pela letra N. Vocês vão conhecer a insulina como letra N, né? E a insulina, ela é uma mistura da insulina da NPH, que é intermediária, conhecida pela letra N, e também, se ela for a insulina lenta, vai ser conhecida pela letra R. O efeito dela, ela se inicia de 1 a 3 horas após a injeção, e o efeito máximo dela ela vai durar no organismo cerca de 12 horas, né? O efeito máximo, o pico desse medicamento no corpo até 12 horas. E ela pode durar até 24 horas no organismo, até que a meia-vida se complete. O aspecto leitoso, pode ser administrada por via subcutânea e jamais endovenosa, né? A insulina NPH intermediária, ela não pode ser administrada por via endovenosa, só subcutânea. E nós temos a de pré-mistura, né, que foi que eu ia confundindo falando para vocês. A de pré-mistura, ela tem ação intermediária, só que ela é misturada em um frasco com insulina R, né, de curta duração. Ela vem sempre na proporção, vocês vão ler 90 por 10, 80 por 20, 70 por 30, 60 por 40, 50 por 50. Por quê? Ela vai ser sempre nessa proporção de 90% vai ser de intermediária e 10% da rápida. Isso se for 90 por 10. Se você ver no rótulo 80 por 20, vai ser 80 de intermediária, 20% de rápida. 70 por 30, 70 de intermediária, 30 de rápida. 60 por 40, 60 de intermediária, 40 por rápida. Ou 50 por 50, 50 de intermediária, 50 por rápida. O efeito dessa insulina de pré-mistura no organismo, ela se inicia em 30 minutos e vai até 1 hora após a injeção. O efeito máximo é de 12 horas. Dura na corrente sanguínea cerca de 24 horas. O aspecto é leitoso e ela não pode ser administrada por via subcutânea ou por via endovenosa. Me desculpe, ela não pode ser administrada por via endovenosa. E sempre subcutânea. E o que a equipe de enfermagem tem que estar atenta? Aos sinais e sintomas de hipoglicemia que pode ocorrer em pacientes com uso de insulina. O paciente usou insulina, se fizer uma superdosagem, ele pode fazer uma hipoglicemia, né? Quando a dose é maior do que a necessária. E aí, essa hipoglicemia também pode ocorrer por atraso na refeição, pacientes em jejum prolongado por conta de cirurgias, excesso de esforço físico longo antes de uma refeição e diarreia e vômito pode ocorrer também. E quais os sintomas que uma pessoa pode ter em decorrência de uma hipoglicemia? Sudorese excessiva, fraqueza, náuseas, vertigem, que são perturbações visuais, tremores, cefaleia, podendo evoluir para um coma. E a hiperglicemia, né? O paciente com hiperglicemia, né? Quando a dose ela é menor que a necessária, né? A dose foi inadequada, foi pouca e não fez o carreamento, e aí nós temos excesso de glicose na corrente sanguínea. E aí, além disso, essa hiperglicemia pode ocorrer por uso de hipoglicemiantes orais, que são ineficientes. Paciente que não adere ao tratamento e comete abusos alimentares. E o estresse físico e emocional em cirurgias, presença de infecções ou traumas. E o que o paciente ele pode apresentar com hiperglicemia que a gente tem que estar atento? Sede intensa, policúria, perda de peso muito rápido, tontura, fraqueza, taquipneia, hiperemia em face, aquela vermelhidão da face, dores abdominais, perda da consciência e evoluir para um coma.
E aí nós temos um exemplo. São muito fáceis os cálculos de insulina. Eu vou estar passando uma lista de exercícios para vocês. Ah, após, para vocês estarem fazendo. Não tem a ver com nota, mas com a prática. E aí na semana que vem, depois que vocês me enviarem a lista de exercício, só para eu olhar, eu vou estar corrigindo, fazendo videozinho para corrigir essas questões de insulina. Então vamos lá. A primeiro exemplo. Olhem aí. Foi prescrito a um paciente 30 unidades internacionais de insulina NPH subcutânea. Dispomos de frascos de 100 unidades internacionais de seringa de 3 ml. Como proceder? Geralmente, seringa de 1 ml, 3 ml, ela vem graduada, né, por números decimais. Só que a gente não trabalha com números decimais quebrados, números decimais inteiros, ou seja, tem uma casa depois da vírgula. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Gente, é muito simples. Nós temos aqui, ó, regrinha de 3 básica, né? E vamos fazer. Se 100 unidades internacionais corresponde a 1 ml, 30 unidades internacionais corresponde ao quê? A X. Aí vamos fazer do lado. Marcar aqui desse ladinho aqui, ó. 100 vezes X igual a 30. Lembra que nós fizemos meio pelos extremos. 100 vezes X, 30 vezes 1. 100 vezes X igual a 30 vezes 1, 3. A gente faz a regra de 3. Isola o X, pega o 30 e passa para o outro lado o 100 dividindo. Então, 30 dividido por 100. Onde X vai ser quanto? 0,3 ml. Ou seja, 30 unidades corresponde a 0,3. Posso fazer de cabeça? Pode, mas eu quero o cálculo para poder ver quem já me conhece. Se fosse 20 unidades internacionais, 0,2 ml. Mas como vamos fazer, Pablo? 100 unidades corresponde a 2 ml, vocês podem ver aqui, ao invés de 1 a gente bota 2. Ou 100 ml, 100, vamos voltar. Se ao invés de ser prescrito 20 unidades, fosse prescrito... voltando. Se ao invés de ser prescrito 30, fosse prescrito 20. Né? Aqui está 30, vamos dizer que sejam 20 unidades. 100 unidades corresponde a 1, 20 unidades corresponde a X. 100 vezes X é igual a 20. Lembra que eu falei que agora é 20. Então, X é igual a 20 dividido por 100, que é 0,2. X corresponde a 0,2 ml. Aí você vai aspirar 0,2. Pablo, e se for prescrito um número decimal do tipo 0, do tipo 25, 45? Aí nós temos um segredinho que eu vou mostrar para vocês aqui. Foi prescrito insulina Lantus de 25 unidades internacionais subcutâneas. Só que nós temos frascos de 100 unidades e seringa de 3. Como vamos proceder? Vamos lá. 100, aí nós temos aqui a regrinha de 3, 100 unidades corresponde a 1, 25 a x, meio pelos extremos, 100 unidades vezes x igual a 25 vezes 1. X é igual a 25 vezes 1, 25 dividido por 100, 0,25 ml. Mas, Pablo, existe esse número de dois números após a vírgula na seringa? Não. A gente trabalha com decimal inteiro, um número depois da vírgula. Como vamos fazer? E aí o pulo do gato está aqui. Aqui é a seringa correspondendo 25 unidades, né, internacionais. Nós temos 25? Temos sim, né? Cada um tracinho desse corresponde a uma unidade. Nós temos 25, onde está apontando aqui, até dar 100, que corresponde a 1 ml. Aí a gente faria como se ao invés de ser em seringa de insulina, fosse seringa graduada em ml. Muito fácil, a gente multiplica por 2, né? Completa com ABD, fica 0,5, isso é no cálculo, né? Para a gente ter um número decimal inteiro, e aí vai ficar 0,5 ml de insulina. Não há números relacionados a duas casas decimais. Pablo, e se fosse, vamos ver, se ao invés de ser 25 fosse 35, ia dar, né? A gente ia fazer a mesma coisa, 100 corresponde a 1, 35 a x. 100 vezes x igual a 35 agora vezes 1. X é igual a 35 vezes 1 sobre 100, que é 35 sobre 100. Resposta 0,35. Não tem, a gente multiplica por 2. 0,35 vezes 2 dá quanto? 0,7. Esse é o segredinho. Então, pessoal, deixa eu voltando aqui. Então, vou passar essa lista de exercícios. A gente não encerra aqui esse assunto. Semana que vem vou fazer o videozinho tirando dúvidas e fazendo as questões, tá? Para mostrar para vocês.
igual eu fiz da outra vez, respondendo no final da primeira unidade de gotejamento. Vou fazer outro videozinho. E aí, a gente se vê semana que vem. Vai ter mais um vídeo de insulina com as dúvidas, tá? E até a próxima. Não esqueçam de tirar as dúvidas através de Stephanie. Quem tiver, ou Stephanie tem essa dúvida, envia para Pablo, que eu vou estar respondendo. Ou no Moodle, através da caixa disponibilizada para retirar de dúvidas, né? O fórum de discussão. Tá bom? Um beijo, boa quarentena. Tomara que passe logo. Também quero rever vocês. Quero estar em sala de aula. Eu sinto falta e eu prefiro essa aula em sala de aula no contato, mas é o que tem para hoje, tá? E aí vou passar a lista de exercícios, a gente vai estar respondendo na medida do possível. Então, tô deixando os assuntos mais fáceis, né? Para estar fazendo remotamente de insulina. Depois que eu terminar a insulina, vai ser penicilina e depois heparina. Espero que após esses 3 assuntos a gente retorne para eu falar uns conteúdos mais difíceizinhos, né? Em sala de aula, pessoalmente, fica melhor para a gente compreender. Então, fiquem em casa, se isolem e até a próxima. Um beijo para vocês.